tema da mensagem de hoje é: quem pode alistar-se para a guerra? Juízes capítulo 6, versículo 34 diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os asbiezritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por todas as tribos de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiro a Asser, a Zebulon e a Naphtali, que lhes saíram ao encontro. Juízes 7, 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos medianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei, e será que daqueles que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber, põe à parte. E foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber das águas. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo que se abaixou de joelho a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas à tua mão. Portanto, todos os demais se retirem cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e esteve o arraial dos midianitas embaixo do vale. Amém. Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, diante da tua presença eu quero me posicionar, e eu sei que aqui está os 300 valentes de Gideão. O Senhor tem levantado homens de tribos que participam, Senhor amado, do teu chamado e do teu ministério, que não tem do que se envergonhar, mas tem como se posicionar. E eu sei que todo o exército do inimigo e os midianitas já estão por terra, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção, amado, que Deus, e eu citei isso já em dias anteriores a hoje, falando dos 300 homens de Gideão. Gideão foi alguém a quem Deus chamou e escolheu, alguém que estava passando por uma peleja, e mesmo assim Deus o trouxe e disse: olha, tu és valoroso, eu sou contigo, e eu farei o teu povo, a tua tribo, prosperar e caminhar. E quando ele teve um chamado, as pessoas se ajuntavam a ele. É mais ou menos assim, quando Deus levanta um pastor para trazer a ele um rebanho, e ele começa a ministrar, as pessoas começam a chegar, o exército começa a chegar. Multidões de pessoas passam, alguns ficam, outros vão embora, outros voltam, outros não voltam nunca mais. E Deus ele falou para Gideão: Gideão, tem muita gente contigo. Eu vou preparar este povo, mas tem muito deles que são medrosos, são covardes. E eu não vou, operar no meio de covardes e de medrosos. Eu não vou operar no meio de pessoas que não querem nada com nada. E também não vou te dar a vitória com esse tanto de homem, porque vocês vão dizer que vocês venceram pela força do braço. Mas eu vou te mostrar quem são as pessoas que estão com você. Sabe, amado, Deus quer encontrar soldados que estejam prontos e qualificados para a guerra.
E o Senhor ele fará uma revista para saber como são e como estão os seus soldados. A igreja de Jesus, ela é qualificada, ela é chamada de exército do Deus vivo sobre a terra. Preste atenção, por que tem lutado o Senhor há quase 2000 anos que esta guerra travada contra o mal? Sabe, esta guerra travada contra o pecado, contra Satanás, que também tem o seu exército. Esta luta, mano, é a igreja de Cristo se posicionando, porque o grande general está às portas. Todos os sinais já se cumpriram. Sabe, nós estamos perto, o mundo já está vendo isso, e nós estamos muito próximos para este mundo voltar o que era em Sodoma e Gomorra. Amém? Infelizmente, amado, no Brasil ainda não conseguiram, mas em partes do mundo inteiro há uma ditadura gay que está tentando fazer todos calarem a boca e trazer a prostituição, o sexo, sabe, de maneira errada. Nada contra a opção sexual deles, mas ninguém pode fazer a igreja engolir isso, sabe, de goela abaixo, como uma coisa natural, como era em Sodoma e Gomorra. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele quer mudar a história. Mas Ele está levantando um povo, sim, a igreja, sabe, o exército de Cristo. E eu creio que alguns têm perdido o entusiasmo, a igreja tem perdido o seu referencial, tem esmorecido diante de grandes lutas importantes. Esse exército, às vezes, ele tem se mostrado fraco na luta contra o pecado. Mas preste atenção, Jesus está às portas. E nós precisamos estar como a parábola das 10 virgens, com a nossa lâmpada acesa. Sabe, meu irmão? Satanás, ele tem sido vencido. Vai na bênção, irmão. Satanás tem sido vencido, mas ele também tem vencido, sabe, contra a vida de algumas pessoas. Deus, Ele deseja saber quais são os seus soldados que nesta noite está pronto para a guerra. Tem gente que está pronto para a bênção, tem gente que está pronto para ser abençoado, tem gente que está pronto para vir no domingo, 6:30 da tarde, que é o culto de domingo, faz dele como uma missa. O Senhor não quer isso, Ele diz: eu quero você como soldado, a hora que eu precisar, você está pronto para a peleja. Será que se alguém ligar na tua casa 2 horas da manhã, dizendo: ô fulano, vem aqui orar por mim, você vai estar pronto? Ou você vai dizer: não, que é isso, está frio, está chovendo, quem sou eu para orar por você? Se a pessoa te ligou porque o Espírito Santo diz: liga para o soldado número tal. Deus vai fazer isso contigo. Escuta o que eu estou dizendo. Não acha que você participa de uma tribo, e esta tribo nada mais é do que um grupo de pessoas que se reúne na casa de alguém para orar e no final comer bolo e tomar café. Faz parte, é claro, que a abundância vem, o despojo chega, né? Mas as pessoas vão olhar para você como um soldado. E a pergunta é: quem pode se alistar para a guerra? Qualquer um que diz: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Deus deseja saber quantos são os soldados que de fato estão hoje prontos para continuar esta guerra. Dê glória a Deus. A sua luta não é contra homens, é contra os principados e Satanás. Você está pronto, meu irmão? Você está pronto, minha irmã? Você está pronto para se colocar em forma e a se apresentar em revista ao Senhor? Ou quando vier a luta vai desistir? Preste atenção, amado. Deus está formando um grande exército para lutar contra o inimigo, e Ele está procurando soldados. Amém? A pergunta é: e o que Ele deseja encontrar? Primeiro, Deus deseja encontrar homens e mulheres corajosos. Coragem. No Velho Testamento, Deus passou em revista o seu exército comandado por Gideão, seu servo. E Deus disse a Gideão que tirasse dentre o povo, dentre os soldados, todos aqueles que fossem
covarde. O que é o covarde? O covarde é aquele que recua sempre. Ele acha que não é para ele, que ele não tem chamado para aquilo. Amém? Ele acha que ele não pode. Eu já vi pessoas, amado, que dizem: pastor, certa vez eu pedi para um fulano de tal, que é servo lá na tua igreja, ele já até é obreiro. Ele disse assim: não posso orar não, eu vou falar com o pastor, eu vou ver que ele vem aqui, ele ora por você, faz uma campanha, unge. E a pessoa recua. Eu perguntei para esta pessoa depois: por quê? Que ele não fez um ato tão simples de orar, se ele não tinha fé em Deus, se ele não conhecia ou conquistava a sua vida espiritual para negar o coração. Ele disse: pastor, eu tive medo, porque eu sou muito tímido na hora de orar. E eu não sei se de repente eu fosse falar alguma besteira. Eu disse: meu irmão, a hora que você se posiciona, colocar as mãos, ainda que você fale uma besteira atrás da outra, Deus transformará essa besteira em bênção. Porque sabe, eu não acredito que vai sair besteira do teu coração. Oração é falar com Deus segundo a necessidade da pessoa. Mesmo que a tua oração tiver poucas palavras, Deus vai honrar, porque você é fiel soldado. Sabe, amado? Ele quer que você passe em revista, como um exército. Todo dia você é revistado diante do general. Porque se tiver algo em você que não agrada a Deus, Ele mesmo vai tirar, Ele mesmo vai consertar. E Gideão, ele percebeu que a maioria daqueles soldados eram covardes. Sabe quantos eram? 22 mil. Imagina, você conta com quase 30 mil pessoas, 22 mil na primeira sacada vai embora logo. O Senhor diz: está tudo reprovado. Você fala: meu Deus, e agora? 22 mil foram embora. Juízes 7:3 diz assim: agora pois, apregoa, ou fale, ou anuncie aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Quem for medroso e tímido, às vezes o tímido não é medroso, mas ele é tímido, ele não abre a boca, ele parece um dois de paus. Ele fica lá parado, se alguém mandar ele vai, se ninguém mandar ele fica, e se deixar ele fica plantado a noite inteira. Ele é um bom pau mandado, mas ele não tem atitude. O tímido não é aquele que tem vergonha, às vezes se intimida por alguma coisa. O tímido, que a Bíblia diz, é aquele que empaca. É aquele que é tão tímido que ele não fala nada, e se alguém for falar com ele é capaz de ele chorar, tão tímido que é. Então imagina um soldado desse jeito. Se o general falar: pede para sair, ele desmaia. De tanta timidez. Sabe, irmão? Ele diz: volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram no povo 22 mil e 10 mil ficaram. Mais de 30 mil. Mais da metade, 22 mil foi embora. Só ficou 10 mil. Sabe, Deus não queria contar com eles. Por que Deus não queria contar com aquele povo? Porque numa guerra aqueles homens eram um prejuízo. Sabe, irmão, tem coisa que não adianta você chamar a pessoa para o negócio. Ela não tem jeito para o negócio. Você vai trabalhar à toa, ainda vai dizer: você sabia que eu não tinha jeito, por que você me chamou? A única coisa que eu quero é a minha parte. Não é verdade? O soldado, ele está aprendendo todos os dias. Na obra do Senhor não há lugar para medroso. E Deus não está interessado em números, mas na qualidade. Amém? Qualidade de homens e mulheres que querem fazer parte desse exército. Juízes 7, 5 e 6 diz que 9.700 também foram embora, porque eles não tinham confiança. Eles eram pessoas que não eram de confiança. Olha o que diz Juízes 7, 5: e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lame o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar do joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho para beber das águas. Alguns abaixaram e beberam da água,
lamberam da água, mas levou a mão à boca. Qual a diferença? A diferença é muito simples. Numa guerra você não pode ficar disperso. Imagina que 9.700 homens abaixou, ficou com a cara dentro da água, sabe? Tomando da água, alguém poderia chegar e empurrar. Primeira coisa que morria já era afogado, não era? Caía com a cara na lama, entrava barro no nariz, pronto, já ficava lá sufocado. Os verdadeiros valentes abaixavam, pegavam da água, bebiam, mas estava sempre atento. O soldado de Cristo, ele está atento, porque ele sabe que Satanás não brinca. O Senhor diz, aquele, antes mesmo dele beber, o Senhor diz para Gideão, olha, vai com seus 10.000 homens. Aquele que pegar da água, levar até a boca, ajoelhar e levar até a boca, você separa. E aquele que de repente, sabe, colocar a mão no chão lá, se esparramar e beber da água, como um cão que está lambendo a água com a cabeça baixa, esse você tira. Gideão falou, bom, eu acredito que mais da metade vai ficar, só ficou 300, querido. Os 300 de Gideão, o Senhor diz, com esses 300, eu faço você vencer. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Deus não precisa de nós. Deus não precisa de um exército. E quanto maior o número de pessoas, melhor. Deus precisa de 300 homens obedientes e confiantes no Senhor. Amém? Em 1948, Israel lutou e guerreou aproximadamente com mais de 8 a 10 países. Sozinho, Israel estava voltando para a tua terra. Eles não tinham guerreiros. Parte do armamento bélico e parte de aviões que Israel tinha, quem emprestou foi os Estados Unidos. E esta guerra é falada até os dias de hoje, chamado Guerra dos 6 Dias. 6 dias Israel demorou para liquidar com todos os países que eram um deles 10 vezes maior do que ele. Mas sabe quem Deus separou para a guerra? Homens que tinham santidade com Deus, que tinham compromisso. O New York Times na época publicou em alguns jornais de Londres que os soldados, quando saía inimigo para lutar contra Israel, as suas máquinas travavam, os seus aviões não pegavam. Quando eles apertavam a buzina e a sirene para se posicionar para a guerra, os soldados não ouviam, porque enquanto Israel lutava, era um exército pequeno, mas quando o inimigo via, era um exército enorme. E o New York Times disse assim, que havia anjos lutando ao lado do judeu. Oh, meu amado, a luta no reino de Deus não é fácil. Mas o dia que você disser, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Ele vai enviar todas as armas espirituais e os anjos do Senhor que vai estar do teu lado. Glória a Deus. Não tenha medo. Eu tenho que ir, eu vou. Não tem ninguém para ir comigo, é tal hora da manhã, eu vou em nome do Senhor. E você vai ver que Deus vai te honrar. Você vai ver que você não vai precisar mais correr atrás da bênção. A bênção começa a correr atrás de você. Você vai liberar a palavra profética que vai acontecer. Você vai dizer, olha, eu vou fazer esse negócio, o negócio vai prosperar. Você vai dizer, olha, eu vou casar porque eu sou solteiro, mas eu não tenho dinheiro. Deus providenciará tudo, porque Deus quer pagar o melhor para os seus soldados. O dia que você aprender isso entrar no teu coração, nunca mais terá falta de nada. Amém, meu amado? Às vezes a gente ouve algumas piadinhas, né? Eu não gosto desse tipo de piada, não porque eu sou pastor, mas é porque eu sei o trabalho que é e o Deus a quem nós servimos. Você vê pessoas que começam com uma igreja pequena, mas são homens de Deus, de oração, de comunhão. Ao passar do tempo a igreja cresce. O pastor, antes que andava de bicicleta, agora anda de carro novo. Agora passeia para tudo quanto é lugar. E sempre uma piadinha dizendo, o pastor também está assim porque ele é general de Cristo. E o Senhor é quem honra. E o Senhor é quem providencia. O dia que você disser, Senhor, se eu tenho chamado, eu quero ser, você vai usufruir do melhor desta terra, porque a Bíblia não pode ser diferente. Amém, meu irmão? Eu conheço pessoas também que dizem assim, olha, eu gostaria de fazer missão, mas eu não tenho condição de fazer missão, eu não tenho uma formação para isso. E são pessoas que sustentam missionário na África.
independente da igreja. E são pessoas prósperas, porque Deus está procurando pessoas que servem a Ele, mas servem, já que não pode servir de maneira braçal, que não pode servir de maneira de oração, de jejum e oração, mas possa servir então com as finanças. Eu li uma matéria que o dono da Veia Quaker, ele começou a ser dizimista, e com o tempo, ele disse: Senhor, William Colgate fez a mesma coisa, eu quero fazer ao contrário, eu quero semear 90% do que eu ganho, eu vou viver com 10%. E é um produto que é conhecido mundialmente. Amém? Porque quando você trabalha para o reino, algumas pessoas é financeiro, outras pessoas em oração, outras pessoas em jejum, outras pessoas é na célula, outras pessoas abrindo igreja, outras pessoas são, sabe, homens separados para andar lado a lado com o pastor, são discípulos, são pessoas guerreiras, cada um tem um chamado, mas quando você se prontifica, quem começa a guerrear por você e pelos teus sonhos é o Senhor, porque o Senhor não quer que você pare, o Senhor quer que você avance. Amém, meu amado? Louvado seja Deus por isso. Amém. Um dos grandes problemas da igreja de Cristo é porque são medrosos, sabe, aqueles que não se engajam na luta, aquelas pessoas que não enfrentam o pecado, que não lutam contra Satanás, que tem medo, se vê um endemoniado caindo, sai correndo, diz: Deus me livre, tem um capeta aqui do lado. E daí? Você está lá para expulsar, para mandar embora. Você está lá para viver, sabe? Aquilo que o Senhor disse que você viveria. Eu creio, amada, se é hora de tomarmos decisão sérias na nossa vida religiosa. Precisamos definir que tipo de cristão que nós queremos ser. Que tipo de cristão que nós devemos ser. Que tipo de homens e mulheres corajosos para fazer a obra. Tem situação na tua vida que Deus te coloca numa situação que só a fé pode te salvar. Aí você fala: meu Deus, mas se eu tomar essa decisão, e essa decisão por fé, eu posso não conseguir cumprir. Esta é a fé. Se você fizer, amado, você já tem o não como resposta. O sim que vier é lucro, mas é a hora de entrar a fé. Coloca a tua fé em ação, e você vai conseguir. Tem gente que vive uma vida derrotada, porque não tem fé, porque é carnal, porque é humano. É tão humano que não consegue ser soldado de Cristo. Não tem fé para colocar em prática aquilo que o Senhor diz e semeia no teu coração. Você acha que um soldado, quando ele está na guerra, ele sabe aonde vem, da onde vem as balas? Ele sabe qual avião que vai passar e vai jogar uma bomba? Não, ele age ali por instinto, ele age ali, sabe, por fé, ele age ali realmente por alguma coisa que ele aprendeu, mas normalmente por instinto. Ele não pode ficar deitado atrás daquele monte de saco de areia o tempo inteiro. Mas ele sabe a hora que ele deve levantar e a hora que ele deve se abaixar. Ele sabe a hora que ele deve atirar e para que lado ele atira. Na obra de Deus, Deus quer fazer a mesma coisa. Sabe, meu irmão? Você pertence ao exército de Deus. Você quer pertencer mesmo a este exército? Então você precisa ter coragem para lutar, para trabalhar, pois no meio da luta é que nós vimos realmente o agir do reino de Deus. Amém? E o que ele deseja encontrar? Segundo, Deus quer encontrar homens e mulheres preparados. O soldado precisa de uma armadura completa. E Paulo representa isso, nos apresenta a armadura do crente. Eu não vou ler, mas está lá em Efésios 6 que fala da armadura. Amém? Do capacete da salvação, da espada. Enfim, nós precisamos deste material. Só que este material, só quem traz, só quem dá é Deus. Amém? E a partir daqui, amado, desta atitude que nós recebemos da parte de Deus, é que somos habilitados para usar a armadura de Deus contra o diabo. Eu não consigo ver com os meus olhos, mas com os olhos espirituais, eu posso ver que esses soldados que estão com essa roupa camuflada, fazendo este ato profético,
Você não está apenas camuflado, mas existe uma armadura de Deus sobre a tua vida. Amém? Quando eu vou para a batalha, quando eu vou para o campo, quando eu vou orar, quando eu vou apresentar o Evangelho ao Senhor, sabe, você pode estar de bermuda e camiseta, ou bermuda e blusa, ou você pode estar revestido com um casaco muito grande e bastante roupa. Não é a roupa, pouca ou muita, que vai fazer a diferença, mas é a armadura que está sobre a tua vida. Amém. E nós só podemos estar preparados quando nós gastamos tempo na meditação da palavra, em oração, em jejum, em viver em comunhão com o Senhor, amém? Nós precisamos estar preparados para a guerra. Não adianta, amado, coragem, sem preparo a derrota é certa. Às vezes você fala, não, eu sou corajoso, pastor, mas se você não estiver preparado, a derrota é certa. Quem se lamenta, e que muito, sabe, fica se angustiando, não vai conseguir chegar a lugar algum. Se você é um desses, amado, então desperta, não perca o seu tempo, mas se você buscar, Deus te dá a oportunidade. Mateus 25:6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Jesus chamou para um exército, todos nós, e Ele quer que a nossa lâmpada esteja acesa, e para ela estar acesa, ela precisa ser regada com azeite. O azeite é a oração, é o jejum. Tem gente que vem na igreja, amado, não sabe o que é jejuar, acha que não precisa, ou vem na igreja, ora aqui, fala em línguas, tem uma comunhão com Deus, mas quando sai lá fora está cantando músicas profanas, dançando funk. Essas são as loucas, que quando Jesus voltar não adianta querer bater na porta, porque não vai ter salvação. O Senhor te ama, e Ele vai, como foi ministrado aqui, Ele não vai arrancar você do corpo, mas vai chegar o dia que o tribunal de Cristo será posto sobre todos. E não adianta dizer: não, o Senhor me ama. Ele diz: mas você nunca me amou, porque enquanto vida teve, você não prestou atenção em nada, você não quis saber de nada. Não adianta, amado, eu ficar aqui em cima pregando rosas o tempo inteiro, dizendo que Deus é bom, que Ele vai te abençoar, sim, mas se você não se posicionar, você fica para trás. Imagine um marido que ama a sua esposa e todos os dias está dizendo: meu amor, eu te amo, você é a mulher da minha vida, e ela não corresponde, ou vice-versa, a mulher faz isso com o homem e não corresponde. Um dia ele ou ela se cansa, sim ou não? E aí ele diz: olha, eu vou procurar alguém que me ama, porque você não é digna do meu amor. Assim é Deus, Ele tem te amado, mas vai chegar o dia que o noivo vai bater na porta. E se você tiver como aqueles soldados que, ao invés de estar, sabe, em prontidão, em sentinela, dormindo, Ele passa e você fica com todo o armamento. Sabe, meu irmão, Deus tem procurado homens e mulheres que realmente desejam ter coragem e atitude. Amém? E o que Ele deseja encontrar? Terceiro, Deus quer encontrar homens e mulheres olhando para o alvo. Preste atenção: uma tribo corajosa e preparada, ela precisa ter alvo, e se ela não tiver o alvo, ela está perdida. Vocês vão para uma casa, para uma célula, para uma campanha, para um lar, e vocês vão averiguar. Primeiro manda-se os espias ver e consultar a terra.
Olha, o problema lá é enfermidade, o problema lá é desemprego, o problema lá é contenda na família, o problema lá é maldição hereditária, seja o que for. Volta-se, antes de ir, vamos todos jejuar e dizer: Senhor, estou indo para uma guerra, mas eu não quero ir para lá, orar e voltar de lá e nada acontecer. Nós precisamos então, sabe, nos preparar, precisamos ver qual é o alvo que queremos alcançar. E aí, quando entrar neste lar, nesta casa, o alvo vai estar lá. E aí vocês vão orar por aquele alvo. É enfermidade? Só saio daqui enquanto, sabe, depois que essa enfermidade tiver um sinal de cura. Porque nós estamos para a guerra. Eu posso ir para a guerra e deixar o inimigo vivo? Se eu deixar, ele volta e me mata. Eu tenho que destruir. Eu tenho que esmiuçar. Amém? Então Deus tem procurado homens e mulheres que têm um alvo. Tem gente que faz uma campanha qualquer e o pastor diz: feche os seus olhos e peça o que você quer para Deus. Não sabe o que pedir, não tem alvo. Consequentemente não tem testemunho. Consequentemente não é abençoado, porque é uma pessoa que vive ao léu. O soldado, quando ele sai do lugar para a guerra, o alvo dele é o inimigo, e ele tem que acabar com o inimigo. Ou ele acaba com o inimigo, ou o inimigo acaba com ele. Amém? O alvo do crente é Jesus, é buscar a presença de Deus. E todos aqueles que tiram os olhos de Jesus, consequentemente fracassam. Hebreus 12:1 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós temos que olhar para Jesus o tempo inteiro, pastor, 24 horas. Porque se a gente não consegue olhar para Jesus 24 horas, você olha para qualquer outro lado, e isso te traz desânimo, isso te traz derrota, isso faz você cair. Mas quando eu olho para Jesus, eu estou vendo pessoas do meu lado enfermas, chorando, pessoas que estão dizendo: olha, para o meu marido não tem jeito, para a minha vida não tem jeito, para o meu filho não tem jeito, está nas drogas, o traficante diz que vai matar, olha, melhor você nem vir orar, porque os traficantes dizem que 10 horas da noite é para parar tudo, e se tiver algum crente na rua vai morrer. Quem é que manda? É o diabo? Ou é o exército do Senhor? Eu já contei isso aqui na igreja de Vila Paulina. O traficante disse: se abrir a igreja, o pastor terminar de inaugurar a igreja, eu pego ele na rua e mato ele. Graças a Deus estou vivo até hoje. Quem morreu foi ele. Sabe, irmão, eu poderia ter medo. Tive medo? Claro que tive. Mas eu disse: Senhor, o Senhor não me trouxe até aqui para fazer essa reforma nesse salão, sabe, para trazer este povo para dizer: olha gente, sabe o que é? Eu pensei bem, nós não vamos abrir igreja aqui não, deixa tudo aí arrumado, eu vou para outro lugar, porque eu não quero atrapalhar o vizinho do lado, que é um traficante. Seria covarde. Deus não quer covarde. Vai ter momentos na tua vida que você vai ser afrontado, mas o Senhor diz: continue, e eles verão que eu sou contigo. Amém. Muitos têm naufragado na fé, amado, pelo fato de tirar os olhos de Jesus, e não tem sido vencedor, tem sido derrotado, sabe? Ele não quer que você olhe nem para a esquerda, nem para a direita, não quer muito menos que você olhe para baixo, mas quer que você olhe para cima. Amém? A Bíblia diz que quando o rei Josafá recebeu o aviso de guerra dos amonitas, sabe o que ele fez? Ele orou. Ele não tinha um soldado para guerrear. O pouco que ele tinha, não tinha condição. O exército dos amonitas era muito grande. Olha o que diz 2 Crônicas 20:12. Não sabendo o que faremos, porém os nossos olhos estão postos no Senhor. Ele diz: Deus, eu não sei como fazer, mas os meus olhos estão em Ti. E ele venceu a guerra. Sabe o que aconteceu, amado? Quando o rei
se posicionou, ele pegou os levitas do templo. Ele disse: olha, nós não vamos guerrear, porque os levitas não eram preparados para guerrear. Eles eram adoradores. Os levitas eram aqueles que trabalhavam no templo. E consequentemente eles eram pessoas que estudavam música, sabe, que se preparavam para o louvor, para a adoração. Eles não eram habilitados para mexer com arma, com espada, com escudo, mas era esses que o rei tinha nas tuas mãos. Ele diz: olha, então nós temos a maior arma. O Senhor diz: põe todos eles na rua, e eles simplesmente vão marchar dizendo: glorificado seja o meu nome. E eles saíram, amado, e a arma deles era o louvor, e eles cantavam: aleluia, 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 aleluia. Sabe o que aconteceu? Um exército de anjos do céu começou a cantar junto com ele. O cântico deles perseguiu o inimigo, que não podia ouvir aquele som, e começaram a bater em retirada. Muitos dos seus tímpanos foram, sabe, estourou, eles não conseguiam mais ouvir mais nada, e eles só diziam: peça para que calem, porque nós não vamos suportar. Quando você louva, você tem uma forte arma de guerra. Muitas pessoas vivem derrotadas, amado, porque não olham para Jesus. Estão postos seus olhos no mundo, na moda que o mundo está implantando, na música que o mundo está trazendo. Aí você vem para a igreja, ora, fala: Deus, por que o Senhor me abençoa? Porque Ele diz assim, sabe o que Ele diz para você? Você não olha para mim, você olha para o mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo, quem domina é Satanás, está olhando para o inimigo. Eu quero te dizer: olha, me louve, busque a minha presença, e você está buscando o que o mundo tem para trazer. Às vezes nós não queremos ser chato, não é verdade? Engraçado que durante os dias de sábado e domingo, na igreja, na televisão, não tem nada que presta, não é? É só aqueles programas de música, com aqueles cantores, sabe, que não tem nada a oferecer, com aquelas mulheres frutas, só anda pelada. E os nossos filhos às vezes ficam, sabe, diante daquilo. E quando percebem, estão cantando. O pai e a mãe, por sua vez, diz: eu disse a semana passada, mas eu trabalho a semana inteira, não fico com os meus filhos, eu vou ficar pegando o pé dele de novo. O diabo não desiste deles. Se você desistir, o diabo toma para ele. Domingo estava na minha casa Duda e Giovana. O pai falou que ia falar, né? Ela já está se olhando. E estavam as duas brincando. Eu não sei que programa que era aquele que estava passando, mas tinha um cantor de pagode, sertanejo, sei lá, cantando. E eu estou lá no meu computador montando o sermão. Eu estou ouvindo uma música que não é do céu. Eu voltei, olhei para as duas e falei: suas crentes, que louvor é esse que eu não conheço? Eu poderia dizer: não, né, a menina é visita, né? Mas não, amado, o Senhor me incomodou. Eu falei: não, na minha casa não, está amarrado. E você é chato, você é persistente. Tem, sabe, criança que já não quer vir mais na casa do pastor, porque o pastor é chato. Sou mesmo. Não tem essa, amado, e você tem que ser esse chato de galocha, porque enquanto você parar e calar a boca, o diabo vai continuar dando ordem na tua casa. E nós não podemos aceitar. Mas aí eles vão fazer na rua. O problema é deles. Eles vão crescer. Eles sabem o que é certo e o que é errado. E a derrota vai vir na vida deles. E um dia nós podemos dizer: você só está assim porque você não faz parte do exército. Você se amigou, se coligou, se juntou com o exército do inimigo, achando que ele é poderoso, achando que ele é forte, achando que ele domina o mundo, e tu és dominado. Sabe, irmão? Não tem medo de ser chato, não. Quando você prega a Bíblia para alguém fala para você: lá vem aquele chato. Não é verdade? Mas é com a sua chatice que um dia o coração se abre, e essa pessoa vai dizer: ô ex-chato, você é meu amigo. Porque eu achava que meus amigos eram aqueles que bebiam redonda comigo, que descia redondo, sabe?
Eu achava que meus amigos é aqueles que estavam no pagode, que me oferecia droga. Meu amigo é aquele que oferece Jesus, o exército da salvação. E ainda que eles não pensarem assim, o dia que eles estiverem no tribunal de Cristo, sabe, eles vão ouvir o Senhor dizendo: fulano de tal, meu servo, meu soldado, falou do meu amor para você, mas você não quis. Amém? Sendo assim, amado, você precisa se preparar para a guerra. Jesus disse em Lucas 9,62: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Deus não quer aceitar você de qualquer maneira, de qualquer jeito. Se você botou a mão no arado, você diz: Senhor, eu te aceito, a partir de hoje, o Senhor é quem governa a minha vida, Ele vai governar. Mas o dia que você disser assim: ó, governa só de dia, porque à noite eu quero ser livre, Ele diz que você não é digno de entrar no reino do céu, porque você colocou a mão no arado e está olhando para trás. Amém, meu amor? O que Deus deseja encontrar? Quarto, Deus quer encontrar homens e mulheres que tenham certeza da sua vitória. O apóstolo Paulo diz que a vitória é certa. Romanos 8,35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou até mesmo a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, e somos sepultados como ovelhas para o matador. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Todo dia você é levado à morte, e como ovelha no matador, por muitas vezes você passa até por humilhação, mas o Senhor te amou. Amém? E continua te amando. Deus quer encontrar homens e mulheres, amado, que tenha fé, que tenha certeza na vitória, que sabe, que venha viver, custe o que custar, porque a vitória é nossa, o Senhor já nos garantiu isso. Amém? Eliseu, ele foi um profeta que viveu todos os dias da sua vida a certeza de que Deus lhe daria a vitória. Amém? Ele viveu como um homem de fé, e por isso que ele foi um homem abençoado. Tem uma história no livro de Reis que diz que o profeta Eliseu tinha morrido, e ele estava com a sua sepultura. Não é como hoje, né? Que você vai no cemitério, tem tipo uma igrejinha com anjo, e tem porta, e tem coisas de mármore para simbolizar a pessoa que morreu ali. Eliseu não, a cova dele estava aberta e só tinha os ossos dele lá. E teve uma guerra que alguém, sabe, no meio da guerra foi perfurado de espada, e a espada cravou o teu coração, e era o alto de uma montanha, a pessoa saiu rolando. E quando ela saiu rolando, ela foi perfurada por um dos ossos da costela de Eliseu. Sabe o que aconteceu na hora, mano? Eliseu não estava lá para dizer ressuscita, mas Deus cuida de você. Até os ossos de Eliseu Deus cuidou. E quando aquele homem foi perfurado, já morto, pela costela de Eliseu, ele ressuscitou na hora. Deus cuida de ti, da tua família, dos seus, até a 4ª geração. Eliseu era um homem de fé e viveu como crente de fé. O Senhor, meu irmão, o Senhor dos exércitos, enquanto nós oramos, Ele passou uma revista em todos nós. É o que o soldado passa a revista pelo seu general, e ele quer encontrar nesta igreja homens e mulheres corajosos, sabe, que venham, que olhem para o alvo, que tenham um alvo no que você quer, e tenham fé suficiente para viver uma vida de vitória. A pergunta nesta noite é: quem pode alistar-se para a guerra? Você está pronto? Se você está, Deus quer alistar a ti. Aplauda o Senhor.